Não existe atalho, apaixone-se pelo processo. Essa frase tá ecoando na minha cabeça, ó, já fazem alguns dias. E eu falei, bom, por que não compartilhar com elas as minhas pensatas, as minhas reflexões lá no canal, justamente para trazer um pouco para vocês essa realidade que a gente vive hoje, todo mundo muito acelerado, é todo mundo muito imediatista. A gente quer ir falar do que é um atalho, que é uma coisa que resolva para ontem, e a vida não funciona assim, infelizmente. E trazer um pouco sobre essa minha visão do que eu acho e experienciando na prática mesmo, tendo os resultados que eu tenho, que eu já atingi e a forma que eu enxergo a vida, né? Não sejamos hipócritas, né? De imediatista todo mundo tem um pouco. A gente quer, a gente mesmo, eu mesmo quando me sinto em conflito, vou pesquisar, vou atrás de alguma coisa que vá acelerar e quando eu me trago para consciência, eu falo para mim, bom, Tatiana, realiza, minha querida. Vamos lá, um passo de cada vez, fazendo minha parte todo dia, tudo vai fluir. E o vídeo de hoje é sobre isso. A gente vai falar sobre processos e sobre não existir atalho como a gente gostaria que existisse. Mas antes de tudo, já não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, comenta aqui no vídeo pra mim, vamos lá, uma mão lava a outra, se eu te ajudo, tu me ajuda, tu já manda para aquela amiga que precisa ouvir isso também, e assim a gente vai. Pensei muito sobre isso e falei assim, bom, eu lido, né, com muitas pessoas há muito tempo, empreendendo também no digital e pensando o quanto agora isso vem se afunilando, porque as pessoas estão cansadas de ofertas o tempo todo agressivas e de fato, gente, uma coisa que eu sempre defendi, eu sempre falei isso, não adianta, gente, não adianta vocês quererem as coisas assim, do dia pra noite, porque não vai acontecer. Não existe oração, tática de manifestação. Quer dizer, até existe, mas não para uma mudança assim, tipo, super ultra significativa na tua vida. O segredo da nossa evolução, da nossa existência, o segredo para a gente atingir os resultados que a gente quer é se apaixonar pelo processo. O que seria isso? Se a gente quer, por exemplo, emagrecer, a gente vai ter que aprender a se apaixonar pelo processo de se tornar uma pessoa magra. Não adianta tu só almejar o resultado e só olhar para aquilo e querer um atalho imediato para ter aquilo ali na tua vida, porque aquilo ali pode até vir, mas não vai permanecer. Exemplo, hoje em dia está muito em alta as canetinhas emagrecedoras e eu não julgo, eu mesma já usei isso há um tempo, há uns anos atrás, acho que lá em 2021, 2022, eu usei uma canetinha dessa. E de fato eu emagreci, só que voltou tudo depois de novo. Tu parou? Vai voltar. Lipoaspiração, quem faz lipo aí, quem já fez, vai entender. Se tu não se cuidar, vai engordar tudo de novo. Por quê? Porque o corpo mudou, tu achou uma fórmula mágica que resolveu, mas o teu padrão de pensamento e comportamento não mudou. Enquanto a gente não muda o padrão de pensamento que determina o nosso comportamento, nada muda na nossa vida. Por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar os resultados que elas almejam: emagrecer, ter um relacionamento saudável, prosperar na vida financeira, construir uma família. Por quê? Porque elas não estão buscando de fato um conhecimento aprofundado, um autoconhecimento e lições e se apaixonar pelo processo de aprender a ser aquele alguém que possui aquele resultado. Porque tudo na nossa vida está ligado com isso. A gente não é os nossos resultados em si. A gente é quem a gente se transforma para ter esses resultados. Não é muito doido isso? Pensa. Se tu quer se tornar uma pessoa magra, portanto, tu vai ter que se apaixonar pelo processo de se alimentar bem, de treinar, de controlar a tua alimentação, não engolir as tuas emoções. Falando aqui a pessoa que emagreceu 10 quilos nos últimos no último ano e meio aí. Eu tinha muitos padrões de comportamento destrutivos. E eu modifiquei tudo isso, porque lá na minha autoimagem, lá no meu padrão de pensamento e de comportamento. Então, assim, tu quer, por exemplo, o resultado de ser uma super empresária, uma super empreendedora, que lidera outras mulheres, que lidera ali um time, uma equipe, tu vai ter que se apaixonar, amor. Apaixonar pelo processo de lidar com responsabilidades, lidar com pessoas, administrar uma equipe, puxar, liderar. Tu vai ter que se apaixonar por esse processo, senão tu não consegue chegar no resultado que tu quer.
Tu vai ter que se apaixonar pelo processo de, de ser mãe, da maternidade, caso tu queira construir uma família. Entende? A gente entender as dinâmicas da vida, entender que a gente não precisa ser uma coisa só, que a gente pode ser múltipla, mas que a gente tem que se apaixonar por esses processos. E onde é que o autoconhecimento entra nisso? A gente saber se conhecer, se entender, buscando experienciar as coisas para entender de fato aquilo que a gente gosta ou não gosta, que a gente quer para nossa vida ou não quer. O que a gente vai se adaptar? Então, assim, isso tem várias nuances envolvidas, né? Eu já passei aí por algumas fases na minha vida e nesse último ano eu finalmente entendi, por exemplo, nessa questão do emagrecimento, vou usar que foi bem real assim pra mim, que enquanto eu não mudasse meu padrão de pensamento e comportamento, eu não mudaria, portanto, todos os meus hábitos que envolviam o fato da minha alimentação ser uma bosta. Entendeu? Então, é muito assim. Eu não conseguiria, por exemplo, resgatar e melhorar o meu relacionamento, meu casamento, se eu não entendesse alguns padrões que existiam por trás e não mudasse a minha forma de pensar relacionado a mim, ao meu marido e à nossa relação. Eu precisei mudar padrões de pensamento para então mudar meu comportamento, para ter um resultado de ter um relacionamento melhor, para poder me relacionar melhor com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, com a minha família. Então não adianta a gente só querer uma fórmula mágica, um atalho, um caminho, algo que vai trazer uma coisa imediata, porque aquilo vai preencher uma coisa imediata que não vai permanecer na tua vida, vai ser inconsistente. Os nossos maiores resultados, eles estão na nossa consistência, de conseguir de fato incluir aquilo ali e fazer de alguma forma com alegria, com amor, com gratidão, que são as vibrações mais elevadas que a gente pode, que um ser humano pode ter, é da alegria, do amor, da gratidão, para conseguir transformar aquilo numa diversão, num estado energético de diversão, que tu se divirta naquele processo. É muito importante a gente, por exemplo, da tua profissão que tu escolhe também. Eu sou muito adepta ao fato de não me conformar que nos dias de hoje, em pleno 2026, com o digital do jeito que tá, abrindo um monte de oportunidade, as pessoas ainda, por exemplo, trabalharem com uma coisa que elas não gostam. Isso não entra na minha cabeça de jeito maneira. Eu sempre pensei assim, mas de uns anos para cá, estudando, né, desenvolvimento pessoal e desenvolvendo pessoas, mulheres, eu acho isso mais ainda. A gente precisa se encontrar e fazer aquilo que a gente gosta, se apaixonar pelo, porque isso é se apaixonar pelo processo também. Imagina só, tu levantar todos os dias e fazer alguma coisa porque tu é obrigada a fazer dinheiro. Não, deveria ser o contrário. A gente tem que se apaixonar pelo que a gente faz ou achar algo que a gente gosta, para que então nesse processo a gente se divirta, a gente se apaixone. Não tô dizendo que é uma de rosa, não tô dizendo que é um conto de fadas, a vida não é um morango, mas a vida é bela assim do jeito que ela é. A gente que tem que aprender a enxergar e lidar com essas situações e esses processos de uma forma mais positiva, entende? Para que nesse processo a gente se apaixone, a gente curta o processo. Porque muitas vezes a gente é mais feliz no processo do que no resultado alcançado, sabia? Existem estudos que comprovam que, por exemplo, quando a gente está planejando uma viagem dos nossos sonhos, a gente é mais feliz enquanto a gente está planejando essa viagem, ali pensando, visualizando todos os roteiros, todos os lugares que a gente vai visitar, as experiências que a gente vai ter, do que de fato quando a gente está lá experienciando e vivendo aquilo. Só uma pessoa muito consciente e que se traz muito para o momento do agora, para o momento presente, consegue de fato no momento experienciar e presenciar aquilo com todo, né, aqueles sentimentos bons que afloram a nossa vida. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Não existe um atalho, infelizmente não existe. Existe processos e para isso o caminho mais coerente, mais maduro, inteligente é realmente se apaixonar por esses processos. Ai, peraí, umas coceirinhas. Se apaixonar por esses processos para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais próspera, mais plena, eu diria, né? Porque a plenitude, ela não é assim como as pessoas imaginam, eu vou viver em plenitude.
como se não houvesse sofrimento, como se não houvesse esforço, como se não houvesse renúncia, como se não houvesse desafios, dificuldades. Não é nada disso. Existe tudo isso. O nosso plano aqui no 3D, na vida que a gente leva, na experiência carnal que a gente vive aqui, existe tudo isso. Mas o que a nossa alma tem que interpretar é o nosso espírito para lidar com essas situações para que a gente possa viver em plenitude e ter uma vida mais feliz. Eu acredito nisso porque eu me considero que eu vivo assim, tá? Muita gente julga como positividade tóxica e eu acho que não é uma questão disso, é uma questão de a gente realmente conseguir, que bom, olhar uma pontinha de positivo em todas as coisas ruins que nos acontecem, tentar olhar com um olhar solucionador, como a gente pode resolver aquela situação o mais rápido possível para evitar mais sofrimento, para evitar mais angústia. Eu não sei se tá dando para entender o que eu tô querendo dizer, mas a gente vai viajando aqui, amor. Entendeu? Mas é isso, gente. Apaixone-se pelo processo. Tu vai ter que se apaixonar pelo processo de tudo que tu quiser alcançar. O resultado, ele é uma consequência e se apaixonar pelo processo é sempre muito mais gostoso, muito mais leve, muito mais saudável para tua vida como um todo. Porque amanhã a gente pode não estar aqui mais. Imagina. Já parou para pensar nisso? Pensa, reflete. A gente não sabe. A gente sempre tem aquela pessoa na família, às vezes, que tá mal, que tá doente, todo mundo, né? Cara, nada a ver, sabe? Pode acontecer qualquer coisa contigo e tu se foi. E aí tu só se ferra, tu só é infeliz, tu só reclama, tu não se diverte no processo, tu não aprende com as coisas que te acontecem e tu só foca naquele resultado, no resultado final. E aí, cara? E aí? E aí tu foi-se embora, nem vivenciou o resultado e no processo tu só se estressou e não foi feliz. Acha justo? Pensa melhor sobre isso, tá? Parem de buscar fórmulas mágicas, hackzinho pra tudo, não. A vida não é sobre isso, definitivamente. A gente tá aqui nessa experiência pra puramente evoluir. Esse é o maior propósito que tu tem enquanto ser humano, evoluir. Quem tu era um ano atrás? Tu melhorou pra esse agora? Se compara com a tua eu de um ano atrás, não com ninguém. Se compara com a tua eu de um ano atrás. Aonde tu estava um ano atrás? Com quem tu andava? Quais os pensamentos que tu tinha? Quais eram os teus comportamentos? O que tu lia? O que tu consumia? Faz essa comparação com o teu hoje. Aí tu vai ter um resultado, uma resposta de se tu realmente está atrasada, de se tu realmente está vivendo bem como tu poderia estar vivendo, sabe? Essa busca, ela é mais importante do que tudo. Isso é o autoconhecimento na prática. Isso é, de fato, a evolução na prática. É tu se comparar ano após ano contigo mesma e ver se tu tá feliz em comparação com a tua eu de um ano atrás. Se tu não tá feliz, já sabe, né? Buscar autoconhecimento, buscar se desenvolver, focar em ti, na tua energia, nos teus pensamentos e para isso conseguir modificar todos os resultados da tua vida através da tua autoimagem, que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, comentar aqui no vídeo pra mim se fez sentido pra ti, se te ajudou de alguma forma. Me segue nas redes sociais e é isso. Até a próxima. A vida não melhora, quem melhora é você. Beijo!